A Varig foi uma das principais companhias aéreas do Brasil, quando tudo ainda era mato. Nem existia Azul, Gol, Latam. A Varig quebrou em 2010, mas agora, mais de 15 anos depois da falência, o nome da empresa aérea está de volta no meio de uma disputa por bilhões de reais, que envolve União, ex-funcionários e até o BTG Pactual do André Esteves. Essa história mostra como, no Brasil, existe uma vida após a morte das empresas, e a Varig é um baita exemplo disso. Quer entender melhor? Eu vou explicar nesse vídeo aqui, enquanto você segue o Invest News. A Varig foi à falência em 2010, depois de anos de uma crise que começou lá em 2005, quando entrou com um pedido de recuperação judicial. Na época, a empresa devia mais de 7 bilhões de reais. A recuperação criou duas empresas, que eu vou chamar aqui de Varig Operacional e Varig Velha. A Varig Operacional era a parte que continuava funcionando mesmo. Tinha as rotas comerciais, os aviões com o logo da Varig, que ainda é super conhecido. Essa parte da Varig acabou vendida para a Gol em 2007. Então dá para falar que a Gol ainda tem um pouco do DNA da Varig. A outra parte, que a gente está chamando aqui de Varig Velha, é a parte que ficou com as dívidas e que ainda existe formalmente para quitar esses débitos. Essas dívidas incluem ex-funcionários que não receberam o que deveriam ter recebido quando a empresa foi à falência, impostos que ela não pagou e dívidas bancárias. Ou seja, tem um monte de gente que está há décadas nessa fila esperando para receber qualquer coisa que tenha restado e que possa ser transformado em dinheiro. E não é que apareceu um negócio grande? A União teve que indenizar a Varig por perdas financeiras causadas pela política de preços do Plano Cruzado, lá dos anos 80. Naquela época, o governo congelou tarifas aéreas, o que gerou prejuízos bilionários para as companhias aéreas, inclusive para a Varig. Agora, em 2025, a Varig Velha recebeu quase 5 bilhões de reais em um precatório do governo federal. Precatório é uma ordem de pagamento emitida pela Justiça quando o Estado perde uma ação e tem que indenizar a outra parte. Essa indenização pode demorar um tempão para acontecer, o que cria até um mercado paralelo de precatórios, mas isso é outra história. O importante aqui é que o Pix desses quase 5 bilhões que o governo devia para a Varig caiu finalmente agora em julho. Final feliz, né? Não. É aí que começou toda a treta. Todo mundo querendo receber essa grana. É aquele negócio, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Dos quase 5 bilhões de reais, cerca de 1,5 bilhão já foi usado para quitar obrigações previdenciárias e trabalhistas, como o FGTS de mais de 15 mil ex-funcionários da Varig. O restante, uns 3 bilhões e pouco, está congelado e virou alvo de uma disputa entre União, o Fundo de Pensão Aéreos e um fundo ligado ao BTG Pactual. A União quer manter o dinheiro travado, até resolver uma outra disputa judicial que envolve o pagamento de outros impostos devidos pela Varig. O Fundo de Pensão Aéreos, que representa os aposentados da Varig, diz que tem mais de 3 bilhões de reais para receber. Detalhe importante, eles fazem parte de uma categoria de credor que, por lei, tem preferência na fila de pagamentos. E tem ainda um fundo administrado pelo BTG Pactual, chamado FIDIC Precatórios Brasil, que comprou do Banco do Brasil o direito de receber pouco mais de 140 milhões de reais da massa falida da Varig. E eles também estão nessa fila preferencial junto com os aposentados. Por conta dessa disputa, o dinheiro está bloqueado. Quem vai decidir é a Justiça do Rio de Janeiro. O Tribunal de Justiça autorizou a divisão do dinheiro entre os dois da fila preferencial, ou seja, a grana teria que ser dividida entre o fundo de pensão aéreos e aquele fundo de precatórios do BTG Pactual. Mau negócio para a União, portanto. Mas a Procuradoria-Geral da Fazenda recorreu e o caso deve subir para as instâncias superiores. Só isso já deixa claro como essas questões de falência podem ser problemáticas por aqui. Mas sempre dá para complicar. Lembra que eu te falei que o governo pode demorar muito para pagar um precatório? Então, pouco antes do governo pagar os 5 bilhões, o próprio BTG tentou comprar o direito de receber essa grana. Ele ofereceu 730 milhões de reais para a massa falida da Varig. Na justiça ainda não dava para saber quanto a União ia pagar. Poderia ser 10 bilhões, 15 bilhões, mas em geral quanto maior o valor, maior a demora para receber. E a gente já tá falando de uma espera de décadas. Então é como se o BTG estivesse dizendo para a velha Varig: aceita essa grana agora e eu assumo o risco de receber o dinheiro que o governo vai pagar sabe-se lá quando e sabe-se lá qual o valor exatamente. Essa é uma prática bem comum e antiga no mercado, tá? Não tem nada de errado com ela. Só que não rolou. O governo acabou entrando na frente e fechou um acordo com a massa falida da Varig, propondo o seguinte: pagar aqueles 5 bilhões de reais agora e encerrar a disputa. Foi um bom negócio para a Varig Velha, porque os 730 milhões de reais que o BTG ofereceu não resolveriam nada, como você já percebeu. Final feliz então.
Bom, Brasil, né? Sempre dá para complicar. O fundo de pensão dos funcionários da Varig, o Aeros, ficou num limbo depois da falência da empresa. Afinal, quem ia alimentar o fundo que paga a aposentadoria de milhares de pessoas? Pessoas essas que ajudaram a construir aquela que já foi a maior empresa aérea do Brasil. A justiça entendeu que, com a falência, essa responsabilidade é da União, que teria falhado em fiscalizar tanto a administração do Aeros quanto da Varig. Por isso, a União já desembolsou 7 bilhões e 700 milhões de reais desde 2010 para cobrir aposentadorias e pensões do Aeros. O governo não quer mais pagar, e esse caso está na justiça já tem alguns anos. Ou seja, novos capítulos dessa tediosa e interminável novela virão por aí. Isso mostra que no Brasil, uma empresa não acaba nem mesmo quando ela acaba.